Olá, tudo bem com você? Aqui é Leia Puton do Ateliê Interarte e hoje eu vim mostrar para vocês, trazer um passo a passo muito simples de como se faz a pintura no stencil. Nós vamos ocupar o stencil da OPA e o stencil da LitoArt de um jeito muito simples, porque tem muita gente que não sabe trabalhar com stencil, né? E é muito fácil, tá? Mas antes disso, tá? Se inscreva no meu canal do Ateliê Interarte, né? Leia Puton Ateliê Interarte, e ative o sininho para receber as notificações também, né? Curte, comente e compartilhe, né? Para quem você quiser que saiba mais dessa técnica, que é muito fácil, tá? Então aqui eu já tirei todos os materiais, já tirei as tintas que nós vamos usar, depois vai estar aqui embaixo escrito na descrição, tá? Os pincéis que nós vamos usar. Esse pincel aqui é o pincel Pituá. Para quem não conhece, é um antigo brochinha que a gente chamava, que a gente batia assim no molde vazado. Agora as coisas mudaram, então tem uns pincéis novos, são muito bons. Você hidrata ele, molha, e ele tem que ser usado de um jeito, você pode molhar, limpar, secar bem ele, tá? E tem vários tamanhos. Esse aqui é da Condor, né? Esse aqui é o 462, esse aqui é o número 6 e esse aqui, se eu não me engano, é o número 10, é o maior, já pagou aqui, tá? E nós vamos usar esses dois pincéis, talvez mais algum outro, pra gente fazer alguns arremates, alguma coisa finalizando, tá bom? E eu já tirei as tintas, tá? Depois a gente vai passar tudo ali explicadinho, tá bom? Eu vou baixar a câmera para vocês enxergarem melhor o trabalho, tá bom? Nesta fase agora eu vou passar para vocês como se faz a pintura do stencil. Primeiramente eu uso clareador. Vou usar um papel ali para proteger a barrinha do pano de prato. Vou usando o clareador com amarelo limão, branco, um pouquinho do verde musgo e vou fazendo um esboço abaixo da onde virá o stencil. Então vou preenchendo com os tons de marfim, o amarelo limão um pouco do branco, tá? E um pouco do verde também, nessa parte mais de baixo. Trago para cima, tá? Mais ou menos uns 10 a 12 centímetros, aonde vai ser posicionado os stencils do hortelã, do chazinho. Vou esfumaçando com leves passadas, não faço forte a tinta, com o mesmo pincel Pituá. Alguns tons um pouquinho mais escuro. E olha como vai ficando bonito e suavidade, né, no pano. Bem, agora eu vou usar o stencil do chazinho, tá? Eu vou usar ele usando uma cor verde musgo com um pouquinho do sépia. Cuidado agora para não carregar muito a tinta, tá? Tirar o excesso da tinta no pincel para não vazar por baixo do stencil. Nesta hora eu tenho que cuidar muito para não acontecer de vazar, tá? Movimentos circulares agora então nessa fase e vou preenchendo todas essas folhas com a cor que eu usei no pincel, né? Olha, já saiu as folhinhas, que coisa mais linda. Então eu vou preenchendo ali aonde que eu quero que essas folhas permaneçam. Mais um pouquinho. Certo? Então ficou assim, muito bonito. Agora eu vou dar uma clareada em alguns pontos com verde, tá? E amarelo limão. Posiciono novamente no mesmo lugar o stencil e venho com cores mais claras, amarelo limão, um pouquinho do verde, não esquecendo de tirar o excesso da tinta no paninho. Até agora eu não troquei o pincel, o mesmo pincel que eu usei para fazer o fundo, eu estou usando para fazer as folhas. Umas pinceladas mais verdes, um pouquinho do amarelo limão, para ela dar uma clareada. Posiciono no mesmo lugar e mais um pouquinho.
Agora, eu vou dar mais uma luz ali, com um pouquinho do branco, um amarelo limão, naquelas folhas que estão mais em evidência. Observem que ela vai ficando mais clarinha. Agora eu posiciono o stencil de um modo diferente. Agora eu quero sobrepor essas folhas com uma camada de folhas mais verdes, né? Porque como é uma plantação, as mais escuras estão por baixo e as mais claras estão por cima. Então agora eu quero clarear e vou fazer uma nova camada de folhas, de raminhos mais claros. Eu vou fazer esse lado mais clarinho e depois eu vou por cima daquele outro mais escuro também. Eu vou fazer esta mesma coisa. Vou posicionar de um jeito que fique melhor e vou fazer a parte verde. E assim eu vou formando uma plantação de hortelã. Vai ficar muito bonito esse pano. Um pouco do mais claro, um pouco do amarelinho com o branco, para dar uma claridade aí nessas folhas que estão mais em evidência. Notam que eu uso bastante o branco nas pontinhas das folhas. Vejam como ficou bonito. Aquele lado de cá eu vou deixar um pouquinho mais escuro, tá? Agora eu vou deixar secar um pouquinho e venho com a minha frase, tá? Vou lavar o pincel bem lavadinho, secar muito bem secado e vou fazer a frase usando um tom de sépia. Eu não vou usar os ornatos, eu simplesmente vou usar só a frase, tá? Vou usar uma cor mais escura para realçar essa frase aí. Movimentos circulares, do mesmo jeito que eu pintei as folhas. E vai terminando essa parte, tá? Agora eu posiciono novamente, que já está seco, né? E venho novamente colocando o stencil bem certinho nas letras e vou dar mais uma camada aí. Vocês notam, tá? Que eu estou fazendo o mesmo movimento de antes. Sempre cuidando com a sobrecarga da tinta no pincel, não esqueçam, tá? De sempre tirar e limpar, tirar o excesso da tinta num paninho seco ou num papel. Ok? Olhem como ficou bonito. Agora que já está seco essa parte das folhas, eu venho novamente dar mais uma clareada nas folhas na parte de cima, naquelas que eu já tinha feito agora por último, tá? Então eu venho agora, limpo bem o pincel e coloco um pouquinho de tinta branca, amarelinho limão, para sobressair um pouquinho mais. Ah, o amarelo ouro também, em alguns lugares, né, para ter algumas folhas mais amareladas. Tira o excesso e vamos para a pintura. Em alguns pontos eu uso, não é em todas as folhas, tá? Posiciono novamente no outro lado, mais um pouquinho de amarelo. Vejam como está ficando bonito.
Eu vou dar uma leve amareladinha naquelas que estão marrom, né, por baixo, só para dar uma claridade naquelas folhas que estão mais acima. Um pouquinho de branco, amarelinho, nas partes mais em cima. É uma luz. Viram que é só um pouquinho. Agora eu vou clarear um pouco mais aquelas outras em tom de verde, porque elas estão mais aparecendo, né? Elas estão mais em cima, então elas merecem uma cor mais clarinha por causa da luz. A pintura no stencil, ela é muito fácil, porque o stencil facilita, ele já é o desenho, então você não precisa desenhar. E aí você vai colocando cores, né, que você queira, colocando os escuros por baixo, depois vem os claros por cima e dando uma finalização no pano, formando um projeto. Nesse projeto, eu usei apenas 2 stencils. Tá? Então vocês vão ver depois como ele vai ficar bonito, apenas com 2 stencils. Vocês podem fazer projetos com vários stencils. Aí vai da sua criatividade. Tá, gente? Então aqui está pronto o paninho. Eu vou dar agora, por último, sem o stencil, fazendo a mão livre, um chão para essas plantinhas, porque elas não podem ficar voando. Então eu vou fazer como se fosse uma terra ali, bem embaixo, no pezinho da planta, tá? Para ela ter o alicerce, né? Então isso a gente precisa fazer. Com um pouquinho do tom de marrom, do sépia, tá? Um tijolo, uma cor assim. Então agora vocês observem, tá? O pano está pronto e ficou muito bonito, tá? Você pode fazer a sua criação de várias maneiras. Você pode também trabalhar com pincel à mão livre em alguns detalhes que você queira. Então está aqui o pano, né? Olhem, tá? Gostaram? Tá? Então essa é mais uma dica de passo a passo, né, da Leia Puton, do Ateliê Interarte para você, tá? Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo. Muito obrigada!